Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, bom dia. A adoção é um processo afetivo e legal. É tornar seu filho uma criança que perdeu ou nunca teve a proteção dos seus pais biológicos. Em agosto de 2009, o presidente Lula sancionou a nova Lei Nacional de Adoção. No programa de hoje, você vai acompanhar uma entrevista com o juiz da Vara da Infância e Juventude de Campinas, Dr. Richard Paikin, que fala sobre as principais mudanças dessa nova lei. E a coordenadora do Departamento de Assistência Social da Vara da Infância e Juventude do município, Márcia Silva, conta um pouco sobre o trabalho desenvolvido por assistentes sociais e psicólogos para garantir o sucesso de uma adoção. Você vai conhecer também a Associação Lar Criança Feliz, numa entrevista com o diretor-secretário Milton Frungilo, que explica a necessidade de uma boa estrutura física e de profissionais capacitados para cuidar das crianças, enquanto elas esperam por seu novo lar. E vai acompanhar ainda a história de Silmara Mendes Melo, que numa atitude de amor e solidariedade foi até o estado da Bahia para adotar uma criança. Confira agora a entrevista com o juiz de direito, Dr. Richard Paikin. Tô louco pra saber. O programa Mais Cidadão de hoje fala de um tema super importante, adoção. Todo mundo sabe que existem crianças que estão longe de suas famílias, longe dos pais biológicos. Muitas vezes foram submetidas ao abandono e até à violência. Para tratarmos desse assunto com grande responsabilidade, estamos aqui com o Dr. Richard Paikin, ele que é o juiz da Vara da Infância e da Juventude e que recebe essas situações para analisar. Dr. Richard, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que pela sua competência e compromisso com essa questão, nós vamos esclarecer muita coisa para os telespectadores. Eu que agradeço o convite. Eu gostaria de saber, com essas mudanças legais ocorridas recentemente, foi facilitado o processo de adoção ou não? Na verdade, a Lei 12.010 do ano passado, indevidamente denominado de Lei de Adoção, por quê? Porque, na verdade, essa lei ela visa garantir o direito constitucional das crianças e dos adolescentes à convivência familiar. Então, o objetivo dessa lei é que a rede de atendimento ela tente ajudar a família que estava colocando a criança em situação de risco antes que sejam adotadas medidas mais drásticas, como, por exemplo, a colocação dessas crianças em abrigos ou mesmo no final, colocação em adoção. A gente sabe que algumas modificações ocorreram tais como, por exemplo, se uma criança vai para um abrigo que a acolhe, ela poderia ficar talvez no máximo 2 anos sob a guarda desse abrigo até que o processo de adoção se finalize. Isso melhorou ou mantém as coisas como estão? Na verdade, a lei resolveu estabelecer alguns prazos mais curtos para os casos de abrigamento, né? E fixou o prazo máximo de 2 anos. Entretanto, é um prazo flexível, vai depender da situação de cada criança, cada adolescente, e é possível dilatar esse prazo de acordo com as suas necessidades. Muitos pais, até a grande maioria, querem adotar crianças até 1 ano de idade. Eu até vejo pelas estatísticas que apenas 1% dos pais aceitam adotar crianças acima de 10 anos de idade. Como é que fica essa situação? Como é que vocês, o Conselho Tutelar, resolvem esse problema? De fato, é uma angústia para todos, né? Nós temos em Campinas aproximadamente 80 crianças e adolescentes numa faixa de difícil colocação em família substituta, ou seja, de serem adotadas, e são grupos de irmãos, existe o problema da adoção interracial e da chamada adoção tardia, como o professor bem mencionou. E é para nós muito difícil observar que essas crianças e adolescentes não são objeto de interesse de pessoas que querem adotar. Hoje a Vara da Infância e da Juventude, a equipe técnica, ela tem buscado fazer uma capacitação das pessoas que querem adotar
para que essas pessoas entendam que é possível, né, esse amor incondicional, inclusive para crianças maiores de 3 anos, grupos de irmãos e até mesmo dos adolescentes. Dr. Richard, pela sua experiência, quanto tempo demora para que uma adoção seja finalizada e realmente a criança possa estar acolhida por uma família? Na verdade, nós temos 2 lados. Uma delas é a fase em que nós vamos avaliar a família, durante o abrigamento, verificar a possibilidade de retorno até que seja destituída e depois, numa segunda fase, colocada em adoção. Se é uma criança pequena, normalmente esse prazo é menor, acaba sendo algo em torno de 1 ano, aproximadamente, né? Nos casos de crianças maiores, isso acaba se modificando, mas é caso a caso, não há efetivamente uma regra. Nós temos situações em que nós precisamos investir mais naquela família, precisa de uma ajuda para problemas de alcoolismo, até mesmo de renda e de apoio assistencial. A gente sabe que em muitas situações existe um consenso entre os pais biológicos e eventualmente aqueles que querem adotar. Até mães que pegaram as crianças na mais tenra idade, já no hospital, e acabaram ficando com as crianças. Hoje parece que a lei não permite isso. É necessário que haja uma participação do Conselho Tutelar, da Vara da Infância e da Juventude. Como é que se resolvem esses casos quando as famílias estão em consenso? Elas devem procurar a Vara da Infância? Como é que é feito? Olha, a perspectiva hoje é da garantia dos direitos dessas crianças e dos adolescentes. Então, nessa perspectiva, o objetivo é fazer com que elas vivam com os seus pais, em primeiro lugar. Certo. Se não for possível, com parentes, né? Fora dessas situações, realmente há necessidade de se aplicar o sistema. E na aplicação do sistema significa cumprir e obedecer à ordem cronológica daquelas famílias que estão habilitadas para adotar. Então, hoje não se admite mais, fora dos vínculos de parentesco, a possibilidade da adoção que nós chamamos de intuito personae, ou seja, a entrega direta para outra pessoa. Tá certo. E quem pode adotar uma criança, Dr. Richard? Qualquer pessoa ou casais, né? Desde que não sejam avós, desde que não haja uma diferença menor do que 16 anos de idade, sim, basicamente todos podem adotar. Quem adota tem direito à licença maternidade? Sem dúvida, todos, tanto a licença paternidade como a licença maternidade deve ser garantida para essas pessoas. Se não há possibilidade de pais brasileiros adotarem, pais estrangeiros podem adotar, o que eles devem fazer? Nós vamos priorizar a adoção nacional, né? Em primeiro vamos buscar o cadastro na localidade, se não for possível vamos buscar o cadastro estadual e o cadastro nacional. Se mesmo assim não encontrarmos pretendentes à adoção de uma determinada criança ou adolescente, nós vamos buscar o chamado cadastro internacional. E quantas crianças e adolescentes ficam sem adoção, que acabam passando por esse processo sem uma solução de afetividade, de acolhimento de entidades ou de pessoas para a sua vida? Infelizmente, nós temos mantido esse número aproximado de 80 crianças e adolescentes já há alguns anos aqui em Campinas, sim, né, sem uma solução. Certo. Muitas vezes elas aguardam 1, 2, até 3 ou 4 anos, outras infelizmente cresceram dentro dos abrigos e evidentemente elas estão sendo preparadas para quando alcançarem a maioridade conseguirem a autonomia. Certo. Nós temos várias histórias, muitas muito felizes, outras infelizmente nem tanto. Na sua avaliação, em relação aos últimos anos, as coisas têm melhorado, a burocracia tem diminuído, o processo ficou mais ágil e a gente tem esperanças para poder dizer que as coisas vão melhorar para essas crianças? Desde o ano passado, com a nova lei da convivência familiar e comunitária, na verdade a via foi o inverso, né? Como o objetivo é trabalhar bastante a família de origem, tentar encontrar algum familiar para aquela criança ou adolescente e que tenha condições de cuidar dela, o processo hoje é mais demorado. O processo hoje de destituição, ela demora mais com o objetivo de tentar fortalecer ou de dar mais uma oportunidade para essa família se fortalecer.
para só depois, então, iniciar esse processo de adoção. Então, o que antes levava 6 meses, hoje está levando cerca de 1 ano, mais. Bom, nós tratamos aqui com o Dr. Richard Paikin, ele que é o juiz da Vara da Infância e da Juventude. A adoção é um ato de amor, seja realizado com crianças pequenas, na sua mais tenra idade, ou crianças e adolescentes com uma idade maior. Faça isso, lute para melhorar as coisas no nosso país. O programa Mais Cidadão busca soluções. Muito obrigado, Dr. Richard. Eu que agradeço, professor. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com a entrevista da coordenadora do Departamento de Assistência Social da Vara da Infância e Juventude de Campinas. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.